Se você ainda está aqui, é porque, no fundo, você já entendeu uma coisa que quase ninguém aceita de verdade. Investimento não conserta a bagunça, ele amplifica. E isso precisa ficar muito claro desde o início, porque muita gente entra no mundo dos investimentos achando que ele vai resolver problemas que não são financeiros. Ansiedade, falta de direção, desorganização, pressão para acertar rápido, medo do futuro. E investimento não resolve nada disso. Pelo contrário, ele escancara. Antes de falar de ativos, de carteira, porcentagem, países, classes, a gente precisa falar de vida, do chão onde esse investimento vai pisar. E aqui eu preciso ser honesto. Eu não estou falando de um lugar perfeito. Eu não estou falando de uma vida sem erros, sem dívidas, sem tropeços. Eu estou falando de responsabilidade. Porque existe uma diferença enorme entre estar devendo e transferir o peso dessa desorganização financeira para o futuro dos filhos. Eu posso ter erros, eu posso estar ajustando coisas da minha própria vida, mas o tempo do meu filho não precisa esperar isso se resolver. É exatamente aí que mora a maturidade. Antes de investir, existem algumas bases que precisam estar minimamente organizadas. Não perfeitas, não ideais, mas conscientes. A primeira é a renda. E renda aqui não é sobre ganhar muito, é sobre previsibilidade. É saber ainda mais ou menos o que entra. É parar de viver todo o mês como se fosse uma surpresa. Porque investir sem saber se aquele dinheirinho vai fazer falta amanhã cria um conflito interno constante. Você começa com boa intenção, mas qualquer imprevisto vira motivo para resgatar, interromper, desistir. Investimento precisa de continuidade. E continuidade precisa de algum nível de previsibilidade emocional. O segundo ponto é dívida. Aqui muita gente se perde. Nem toda dívida é vilã. O problema não é a dívida. O problema é a falta de clareza. Quando você não sabe exatamente quanto deve, para quem deve e por quê, o dinheiro começa aí a mandar em você. E não o contrário. O erro não é investir tendo dívidas. O erro é investir fingindo que elas não existem. Quando isso acontece, o investimento vira mais uma tentativa de compensação e não um plano. O terceiro ponto é reserva. E não estou falando de uma reserva perfeita, de 6 meses, 1 ano, fórmulas de livros. Estou falando de um colchão mínimo de segurança. Algo que permita errar sem pânico. Algo que permita atravessar um imprevisto sem desmoronar tudo. Reserva não serve para render. Reserva serve para proteger decisões de longo prazo. Sem reserva, qualquer susto vira crise. E crise costuma matar a constância. O quarto ponto, talvez o mais ignorado, é o comportamento. Você muda de ideia toda hora, você começa animado e desiste rápido, você se empolga quando todo mundo está falando e some quando tudo fica em silêncio. Isso não é um defeito moral, mas é algo que precisa ser reconhecido. Porque você não constrói patrimônio com intenção, você constrói patrimônio com comportamento repetido. E aqui entra algo muito importante. Às vezes, a vida do adulto está bagunçada. E tudo bem admitir isso. O erro é achar que só depois de resolver tudo é que se pode começar algo certo para o seu filho. O que eu faço é simples. O que é do meu filho é do meu filho. É imutável.
não entra na confusão da minha vida, não vira solução para problema adulto. Cabe a mim ensinar, dar exemplo, não misturar as coisas. Porque quando você separa isso, o investimento deixa de ser esperança e vira compromisso. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o que muita gente confunde. O que é de verdade uma carteira de longo prazo para um filho. Porque carteira não é uma lista de ativos. Carteira é uma lógica. E não é sobre o ativo em si, é sobre o papel que ele cumpre ao longo do tempo. Essa jornada continua assim, sem pressa e com muita constância.